Graça e paz, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom estarmos aqui, né? Já fomos edificados. O Senhor já falou conosco através dos louvores, porque o louvor também não deixa de ser a palavra, só que cantada, não é? A palavra de Deus de uma forma cantada. Glória a Deus pelos louvores, pela palavra de Deus já ministrada hoje aqui. Pastor Leandro, presbítero Leandro, falou sobre um princípio tremendo, inclusive está ligado à vida, mas também tem muita ligação com a prosperidade. Claro que prosperidade virou um termo muito ruim de se dizer no altar, porque prosperidade se tornou algo mais ligado ao dar e receber, mas não tem muito a ver. A gratidão está muito ligado à abundância, não somente prosperidade, mas abundância em todas as áreas, não somente financeira, mas abundância em todas as áreas. A gratidão é reconhecer que aquilo que você tem, sendo pouco ou muito, ou sendo até provação que você esteja passando, você reconhece que aquilo é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Se você tem um coração grato, você está pronto a receber o mais de Deus. Amém? Glória a Deus por esse princípio já colocado no início aqui. E gratidão é algo que nós precisamos restaurar em nossa vida. Você já percebeu que a expressão, a maior e mais conhecida expressão de gratidão qual é? Fala, quando alguém faz algo para você, o que você diz? O que é isso? É obrigado. É ruim esse termo, não é? Eu acho horrível eu falar obrigado. Alguém faz eu passar a rua lá e fala obrigado. Você não é obrigado a fazer nada por mim, você não fez por obrigação. Eu acho um termo errado, na minha opinião. Eu acredito que o termo melhor seria grato. Sou grato a você, meu coração está grato por isso que você fez. É mais difícil para nós, né? Reconhecer. Quando eu expresso dessa forma, eu estou reconhecendo que eu sou favorecido por alguém ou por Deus, e isso abre as portas da minha vida para receber o mais de Deus, mais das pessoas e o mais de Deus através de pessoas. Amém? Que amém, mas vocês estão com amém no inverno, isso já estamos em agosto, gente. Vamos falar um amém do verão aí, gente. Jesus amado, a Silvia pegou o paletó do Misa ali. Já. Falar um amém, glória a Deus, aleluia, gente quente, cheio do fogo de Deus. Oh, Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, nós estávamos na ceia do Senhor, o Espírito Santo falando ali, quando a gente vai pregar, nós preparamos uma palavra, lemos, estudamos e falamos, queremos pregar algo que realmente traga, claro, restauração, crescimento e tudo mais. É isso que a palavra de Deus traz. Mas quando no momento da ceia eu estava imaginando algo, eu quero compartilhar antes da palavra essa introdução naquilo que o Espírito Santo me levou a imaginar. Imagine se Jesus começasse o seu ministério hoje, aqui na cidade de Curitiba. Jesus já foi batizado ali no Canal Belém, que o Rio Jordão era muito assim, parecido. Jesus foi batizado por João Batista ali no Rio Iguaçu. Misericórdia, mais ainda. Não deixa nem a gente batizar pessoas, mas lá está proibido também, porque você pode batizar o cara não voltar, mas só voltar o braço do camarada assim, tão poluído que está, né? Imagine só, Jesus então foi batizado, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para 40 dias ser tentado pelo diabo. E Jesus então retorna para Curitiba com raiva, estressado por causa do deserto. É assim que nós ficamos às vezes quando nós somos provados ou tentados.
Mas, enfim, Jesus inicia o seu ministério em Curitiba. Imagina, será que Jesus faria diferente do que ele fez lá em Mateus 4, quando ele inicia o seu ministério? Por onde Jesus começaria o seu ministério? Por onde Jesus começaria a sua obra? E como ele faria a sua obra? Eu imagino isso. Claro que hoje tem tecnologia, tem Instagram. Agora o pessoal tem um pessoal que eu vou pegar esse povo, né? Tem um pessoal fazendo um negócio comigo quando estou pregando, que ele me manda o negocinho e fica: que é aquilo, rapaz? Como é que chama aquilo? Tá amarrado aquilo, viu? Bumerangue. Eles ficam fazendo Instagram. E no último domingo eu estava pregando sobre princípios. Quem se lembra da palavra? Princípios. E me pegaram bem aqui ainda, ó. Como é que faz isso? Eu quero aprender para fazer com o Leandro quando eu estiver aqui em cima. Vou descontar. Imagine só, Jesus então começa seu ministério. Amados, por onde ele começaria? E como ele faria o seu ministério? Será que ele faria diferente? Claro que eu acredito que ele contextualizaria, encaixaria na cultura hoje presente, claro. Mas será que a obra de Cristo, ela mudaria? O foco do Evangelho mudaria? Será que hoje existem as mesmas necessidades? Existem pessoas oprimidas, doentes, enfermas, pobres. Jesus começou o seu ministério, a Bíblia diz que na Galiléia dos gentios, na terra de Zebulon e Naftali, na beira do mar, na Galiléia dos gentios, onde o negócio era feio, que a Bíblia diz que havia ali a sombra da morte. Jesus iniciou o seu ministério lá. E eu tenho convicção que, claro, que o ministério dele seria com pessoas diferentes, com cultura diferente, mas com as mesmas necessidades. Da mesma forma, Jesus viria hoje, atrasaria sua vinda 2000 anos por aí, e ele viria hoje para conquistar, para salvar, para resgatar as pessoas, com o mesmo propósito de morrer em favor da humanidade, morrer aquela morte de cruz, e faria da mesma forma. Eu acredito que eu seria um dos perdidos, não sei quem eu seria na história, mas haveria pessoas, homens e mulheres, que correriam atrás de Jesus, porque viam em Jesus alguém que saciaria a sua necessidade, que aliviaria a sua dor, o seu sofrimento, que curaria as suas enfermidades. As multidões se aglomerariam ao redor de Jesus e ouviriam Jesus falando, pregando, e a mesma palavra que o Leandro leu, que eu li, as mesmas palavras Jesus pregaria para nós. Muitos de nós se converteriam a Jesus e outros pegariam em pedras para apedrejá-lo. Muito provável que alguns de nós estariam naquela multidão que seguiu Jesus ao Gólgota, blasfemando contra ele, porque ele era motivo de escândalo. As pessoas se escandalizavam de Cristo. Eu creio que Jesus faria a mesma obra. Amados, eu estou dizendo isso por vários motivos. E um dos motivos é que existe uma tendência teológica de mudar o rumo da igreja, de mudar a ótica com que nós vemos Cristo e a cruz. Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura e sempre será loucura para aqueles que se perdem, mas para nós ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz, ela continua sendo a mesma, não mudou. Assim como Deus é imutável, assim como os princípios de Deus e o caráter de Deus não muda, a mensagem de Cristo não mudou e não mudaria se ele viesse hoje. Não mudaria. E nós passamos, queridos, aí alguns anos. Estamos em 2018.
Então, quase 2000 anos que Cristo morreu, selou todas as coisas, consumou todas as coisas. Há quase 2000 anos que Jesus entregou a alguém o bastão, a missão de fazer o que ele fez, como ele fez, sem inventar nada, porque a roda Jesus a inventou. O Evangelho já estabeleceu, a mensagem e as boas novas de salvação já foram criadas por Ele, para que a igreja transmita essas boas novas. Amém? Jesus já lançou todos os fundamentos que nós precisamos. Claro que existiam outras coisas que vieram depois dos Evangelhos, tão importantes quanto, como as cartas, a história da igreja e tudo mais, que agregou-se à igreja, mas nós não podemos perder a nossa origem como igreja de Cristo. Quem nós somos, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, nessa geração, nesse tempo, quem Deus espera que faça o que Jesus fez nesta geração. Que expectativa que Deus tem a respeito da igreja dessa geração, da qual eu pertenço, do que eu sou também igreja. Qual a expectativa de Deus? Eu, com muito temor, eu procuro saber, e muitas vezes ter a ótica de Deus e perguntar para mim mesmo, o que Deus pensa ao meu respeito? O que Deus pensa a respeito da igreja? O que Deus pensa a respeito do seu povo escolhido, fiel, de boas obras, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real? O que Deus pensa a respeito de nós? Porque Ele nos resgatou. Nós vimos aqui na ceia, Jesus nos resgatou com a morte de cruz, mas não ficou por aí, Ele foi assunto ao céu. E Ele entregou para um grupo de pessoas que haviam recebido Ele como Senhor a missão de fazer como Ele fez, e não mudar nada, fazer exatamente como Ele fez. E eu me pergunto, qual a visão que Deus tem sobre mim? Alguns dias atrás alguém me questionou a respeito da igreja, e eu defendi a igreja porque eu não acredito nisso. Alguém disse para mim que a igreja está corrompida e caminha para a perdição. Eu disse, não, senhor, talvez você tenha uma ótica diferente da igreja, você não saiba da igreja do Senhor Jesus, que a igreja do Senhor Jesus jamais será corrompida e jamais caminhará para a perdição. Jesus virá buscar uma igreja com as vestes alvas e brancas e vai se encontrar com Ele, incorruptível, transformada pelo sangue de Cristo. E essa igreja que você e eu pertencemos, queridos, nós pertencemos a esse povo, e nós precisamos perseverar naquilo que Jesus nos passou, naquilo que Jesus nos ensinou. Perseverar nisso. A cruz permanece a mesma, não mudou. Ainda é a mensagem da cruz que nós pregamos, e deve ser esta mensagem que nós pregamos. Ainda deve ser a mesma mensagem de Cristo. De vez em quando eu volto a ler os evangelhos, e não existe algo em mim mesmo, uma experiência particular, não existe algo que me deixe mais empolgado em ver o que Jesus fez e como Ele fez a obra que Deus entregou a Ele de uma maneira profunda, simples, e entregou à igreja, aos discípulos, algo para ser feito, uma tarefa, uma missão. E muitas vezes eu me pergunto, será que a igreja nesses 2000 anos ela tem conseguido cumprir essa missão que Jesus entregou, confiou a ela? Será que nós temos conseguido cumprir? Eu fico imaginando, porque, querido, lá em João 14, Jesus começa a falar com os discípulos sobre a missão do Espírito Santo. Se você tiver Bíblia, pode abrir. Não é pecado abrir a Bíblia no culto de domingo. Pode abrir, pode ligar, pode fazer o que você quiser. Amém? É bom que você traga a Bíblia escrita no domingo. Pastor, você não gosta de tecnologia? Amo tecnologia, estou ligadaço nessas coisas.
Mas, amado, você já percebeu que às vezes você vai ler a Bíblia no smartphone, você fala, puxa vida, estou com um texto na minha mente aqui, eu preciso ler esse texto agora. Na hora que você dá o play do smartphone, tem uma mensagem do WhatsApp. Aí você vai ver a mensagem do WhatsApp, o capeta pegou a palavra, sumiu com aquilo, e você nunca mais se lembra daquele negócio. Você fica o dia todo, Jesus, eu tinha um texto na minha mente que eu ia ler agora na Bíblia do smartphone. Se fosse nessa Bíblia aqui, não tem WhatsApp aqui. Não tem como eu me desviar, né? Eu vou ler aqui João 14, quando Jesus começa a falar sobre a missão do Espírito Santo. É João, eu estou em Lucas, por isso que eu não estou conseguindo aqui, por causa que é João 14, Jesus diz, aqui ele fala do Espírito Santo, aqui ele fala do Consolador, mas é muito interessante você perceber o que Jesus fala aqui, nas entrelinhas, e procurar entendimento a respeito do que Jesus está falando. João 14, 16, ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, amém? O Espírito Santo o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Jesus fala duas coisas, o Espírito Santo habita convosco, e fala depois no futuro, o primeiro verbo é no presente, Ele habita convosco, e o segundo é no futuro, Ele diz, e Ele estará em vós. Habitar convosco é uma coisa, estar em vós é outra coisa. Ele diz que Ele habita convosco, ou seja, Ele mora junto com vocês, mora junto, mas depois Ele diz, estará em vós, ok? Dá para entender isso? Ele habita conosco, ou seja, Ele está no mesmo condomínio que nós, vamos dizer assim, morando do nosso lado, habitando, relacionando conosco até aquele momento, mas Jesus diz que logo, logo, Ele estaria em vocês. É diferente. Estar do nosso lado, morando conosco, é uma coisa, mas estar em nós é outra coisa totalmente diferente. Amém? Deu para entender aí? E estava falando para os discípulos, não havia ainda acontecido a vinda do Espírito Santo. Versículo 18, Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus, creio eu, que você pode até me contradizer, alguém esses dias falou, pastor, algum pregador errou a respeito de um texto lá. Falei, amém, glória a Deus que você percebeu, significa que você conhece a Bíblia. A Bíblia é a autoridade sobre qualquer pregador, qualquer doutor da Bíblia. A palavra de Deus é a autoridade máxima, amém? Então eu vou dizer algo aqui que é a minha experiência com o Espírito Santo e com a palavra. Jesus disse assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Está falando sobre Ele, amém? Está falando sobre Jesus. Depois ele disse, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Ele está dizendo, vocês, não estou falando de vocês, estou falando do mundo. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. O mundo está me vendo agora. Eu sou Jesus, estou de carne e osso, estou andando aqui, fazendo milagres, curando pessoas, cumprindo a minha missão, e o mundo está me vendo. Daqui a pouco, o mundo não vai conseguir me ver mais, não verá mais, mas, porém, vós me vereis. Amém? Vocês vão continuar me vendo, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que Jesus estava falando com os discípulos aqui para nós entendermos? Não dá para separar eu de vocês, nem vocês de mim, nem vocês do Pai, nem o Pai de mim. Jesus estava dizendo aqui, nesse texto, é muito simples. Se eu disser isso para o Elias, ou para o Leandro, ou para o Hugo, para qualquer um de vocês, e falar assim, olha, o que está acontecendo? Vamos lá. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Está dizendo aqui, eu estou com vamos dizer, meu líder, meu Pai, né? E você está em mim e eu em vós. Jesus estava falando, existe algo aqui que não dá para dividir.
Não dá para separar vocês de mim, eu do Pai, nem o Pai de mim, nem o Pai de vocês. Nós somos um só agora. Jesus está falando isso, exatamente isso aqui. Aquele que tem os meus mandamentos, princípios do reino. Jesus está falando de princípios que ele estabeleceu até esse dia e os guarda. Este é o que me ama. Quantas pessoas falam que amam Jesus? Pergunta para a pessoa: você ama Jesus? Eu amo, eu adoro Jesus, né? Eu amo Jesus e está comigo. Mas Jesus estava falando que só ama a Ele e ao Pai quem tem os princípios dele e os cumpre. A declaração de amor para Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento para Jesus, a declaração de que eu amo realmente a Deus é guardando a sua lei, Velho Testamento. E a declaração de que eu amo realmente Jesus é cumprindo os seus mandamentos e os guardando. Aquele que diz que ama Jesus e o desobedece, não ama. Só diz, só palavra. Diz para agradar o irmão ou até tentando agradar a Deus, mas não consegue. E ele complementa dizendo: esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Só um minutinho. Aquele que me ama. Eu amo Jesus, amém? Você ama Jesus? Então você guarda os seus mandamentos, amém? Você ouve os seus mandamentos e os guarda. Se você ama Jesus, você será amado por Deus. Amém? É um texto simples, mas nós precisamos trazer entendimento sobre ele. Porque nós lemos várias vezes esse texto e ele deixa passar, né? Passa batido os princípios que está escrito aqui, nessa profundidade que Jesus estava ministrando aos discípulos. Veja bem, João 14, Jesus está caminhando para o fim do seu ministério e ele está instruindo os seus discípulos para dar continuidade àquilo que ele estava fazendo. Os discípulos de Jesus, os 12, são extensão do ministério de Cristo. Nós, a igreja, somos o quê? Extensão do ministério de Cristo. Nós somos o ministério de Cristo na terra. Nós manifestamos as obras de Cristo, amém? O que Jesus fazia durante os seus 3 anos e meio? Fazia nada, ficava em casa dormindo. O que Jesus fazia? Me responda. Participa aí, igreja, participa. Não tem problema dar furo, não, aqui está tudo bem. Nós somos tudo de carne e osso. Libertava as pessoas, curava as pessoas, o que mais? Ressuscitava os mortos, ensinava para os princípios do reino. Jesus veio estabelecer um reino, amém? Amém? Veio estabelecer um reino. Ele fazia tudo isso que nós falamos. E a igreja existe para fazer exatamente o que Jesus fazia nos seus 3 anos e meio de ministério. Existe para isso. Eu existo para fazer exatamente o que Jesus fez nos seus 3 anos e meio. Estabelecer os princípios do reino, ministrar a palavra e levar alívio ao sofrimento das pessoas. Não existe propósito na igreja, amado. Nós não podemos fazer um púlpito de ouro. Podemos? O que você acha? Claro que podemos. Mas primeiro, se nós não atendermos a viúva e o órfão, nós estaremos errando como igreja. Se a viúva e o órfão estiverem desamparados, sem comida em casa, como o Leandro falou aqui das nossas cestas básicas, e nós levantamos uma oferta para construir os nossos altares de ouro, prata, nossas obras vão cheirar diante de Deus feno e palha, vai queimar. A igreja existe para cumprir e fazer o que Cristo fazia. A igreja está reunida aqui nesse lugar hoje? Sim, estamos reunidos.
Mas e amanhã? Nós estaremos indo. Hoje nós estamos recebendo instrução e amanhã nós estamos cumprindo a missão. Hoje você está recebendo instrução da palavra e amanhã você cumpre a missão que Deus te deu como igreja na terra. Fazer o que Jesus fazia. Amém? Você é igreja? Então diga lá, eu sou igreja. Quando que a obra de Cristo se manifesta na sua vida? Quando que a obra de Jesus se manifesta? Quando que o Espírito Santo... eu quero ser cheio da unção. Aleluia! Né? Oh, glória, né? Eu quero. Isso é bom. Eu quero ser cheio da unção. Mas sabe quando, queridos, que o Espírito Santo se manifesta na vida de um cristão? Na hora que ele decide curar. Na hora que ele dá o passo. Rapaz, estou em forma, ó. Na hora que ele dá um passo e ele vê alguém enfermo, oprimido, manietado por espíritos malignos, na hora que ele dá o passo, encontra aquela pessoa, naquele momento o Espírito Santo se manifesta, e ali a unção necessária, o poder e a autoridade necessária se manifesta, e aquela pessoa é curada. Sabe qual é o erro da igreja, queridos? Querer ser cheio do Espírito Santo para nada. Só por reteté, queridos. Reteté, amém, glória a Deus pelo reteté. Mas reteté sem ação é fé sem obras, é morta. Amém? Amém ou não amém? Eu falei que a palavra ia ser canivete, alguém falou assim, vai doer? Eu falei, que doa? É bom que doa. É bom que doa. Amados, continuamos o texto. Estamos aqui sobre o amor que o Pai tem por nós. O Pai me ama, amém? O Pai me ama. E como que eu expresso o meu amor por Jesus para que o Pai me ame? Ouvindo as palavras e guardando, e obedecendo, amém? Jesus, é desse jeito que funciona. Você declara o seu amor por Jesus, ouvindo e obedecendo. Essa é a tua declaração de amor por Jesus. Não é com palavras, é com aquilo que você faz. Amém? Amados, eu estou meio crica hoje, vou te falar, bem crica. Amados, às vezes eu vejo a igreja falando assim, aleluia, eu te amo, Jesus. Aleluia, chora. Chora largado. Amados, isso é alma. Sinto muito dizer, se amanhã a sua vida não for manifesta em milagres, prodígios e maravilhas. Porque esse amor não existe. O amor que você tem por Jesus, ele é manifesto quando você ouve as suas palavras e guarda. Amém? De outro texto ele disse, aquele que ouve minhas palavras e as pratica como homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vêm os maremotos, os furacões, os ventos e dá sobre ela, e ela permanece inabalável. E ele diz do outro homem, que constrói a sua casa sobre a areia, é aquele que ouve as palavras e não pratica. Sabe o que acontece? Primeiro soprinho, já sai o telhado. Ai, meu Deus, o telhado foi embora, e agora? Não adianta praticar naquela hora, né? Mas se você estiver praticando, que ele não vai telhado, não vai nada. O vento vem e você fica firme na palavra, firme no fundamento, firme porque você tem alicerce, você tem fundamento. Amém? Glória a Deus. Um dos maiores erros da igreja do nosso século, na nossa década, do século, ó, uma coisa que eu tenho 100 anos, né? Da igreja. Maiores erros da igreja da nossa década, querido, é o que Jesus já denunciou: colocar remendo novo em pano velho e colocar vinho novo em odre velho. O que significa isso? Colocar ensino profundo sobre as pessoas que não têm fundamento da palavra. As pessoas estão colocando asa em Adão, asa em Jesus, e a pessoa não sabe nem o que é salvação, não tem os rudimentos da palavra. A pessoa vem querendo voar igual Adão, mas, cara,
Quem não tem raiz não pode ter asas. Amém? Tem que ter raízes primeiro. Vamos lá? Continuamos o texto. Aí o Judas, não Iscariote, disse: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, de novo, a declaração de amor que você faz para mim é: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E Jesus repete o texto: e o Pai o amará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai me amará. Você quer que o Pai te ame? Que Deus te ame? Nós temos uma canção: Ele me ama, né? Ele me ama. Amém? Será? Que a palavra está dizendo que o Pai só pode amar você, só pode te amar se você tiver os mandamentos de Jesus e os guardar. É isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Aí Jesus está falando aqui sobre Ele, Jesus, está falando sobre o Pai, está falando também sobre o Espírito Santo Consolador. E a segunda parte desse versículo ele diz: se essa pessoa me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos. Aí ele coloca no plural: viremos. Não tem como receber Jesus, não receber Deus. Ou receber o Espírito Santo e Jesus não. Singularmente não. Ele está dizendo no plural: nós viremos para Ele e faremos nele morada, habitação, morada. Quem mora em mim? Todo mundo lá de cima. Jesus, o Espírito Santo, Deus. Eles moram em mim. Deus mora em mim. Ele não me visita, queridos. Jesus me visita. Amado, quer uma visita de Jesus? Você prefere que Ele te visite ou que Ele more em você? Tem crente que gosta só da visitação. Ai, o Espírito Santo me visitou. Não existe visitação do Espírito Santo. Sinto muito dizer. Só foi para Maria. Só Maria foi visitada. No Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. No Novo Testamento, aquele que ama Jesus guarda a sua palavra, o Pai o amará, e todos eles vêm para Ele e fazem nele habitação, morada. Você se torna templo do Deus vivo, habitação do Espírito Santo, morada de Deus. Amém? O texto? 24, estou lá no 23 ainda. Viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus continua: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Jesus, a própria palavra, estava falando que aquela palavra não era dele. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Amados, o que o Senhor está nos dizendo isso? Ele terminou o sermão dele com os discípulos, que depois no versículo 25 ele diz: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Ok? E continua falando sobre o Espírito Santo, que o Pai enviará no futuro, em meu nome. Estes vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não perturbe o vosso coração, nem se atemorizem. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos prosseguir um pouco na palavra, vamos fechar aqui. Aqui Jesus já nos diz tantas coisas extraordinárias em poucos versículos, mas nós devemos guardar esses versículos. Devemos guardar e praticar aquilo que a palavra está dizendo. A manifestação do amor que eu tenho por Jesus, só estabelecendo, repetindo para você fixar na tua mente. A manifestação do amor que eu tenho por Jesus é ouvindo as suas palavras e obedecendo. Amém? Obedecendo. Isso é manifestação do meu amor por Jesus.
Se eu fizer isso, o Pai me amará. Deus me ama, amém? Aí você pode cantar, Deus me ama, amém? Você pode cantar. Antes, se você não estiver fazendo isso, você não pode cantar, queridos. Amém? Está escrito aqui na palavra. Agora, Jesus está falando que eu preciso obedecer tudo que ele estabeleceu de princípio para a igreja no tempo que ele estava aqui. Eu preciso cumprir, obedecer. Não é difícil obedecer. É difícil. É difícil. Jesus é ungido de Deus, o Cristo. Isaías 61, o profeta falando sobre o Cristo que haveria de vir. Ele diz que o Senhor me ungiu para, está lá, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Jesus fazia o quê? O que Jesus fez? Isaías fala na obra de Cristo de uma maneira mais ampla, sem colocar em miúdos, em detalhes, o que ele fazia no dia a dia. Mas a obra, a manifestação e o propósito de Cristo: está sobre mim o Espírito de Deus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados. Quem gosta de receber boas notícias aí? Rapaz, quando alguém chega para mim domingo aqui e fala, Palmeiras ganhou, eu falo, sério? Rapaz, você não viu, pastor? Eu não vi, rapaz, eu não vejo. É um palmeirense mais chula que existe na face da terra. Então, mas não é essa boa notícia. Qual a boa nova da salvação? Qual a boa nova do Evangelho? Qual a boa notícia do Evangelho? Eu creio que a maior notícia que nós podemos ter de boas novas é Jesus Cristo consumou tudo na cruz. Está consumado. Amados, não há nada que pague aquilo lá. Você pode trazer milhões, milhares de dinheiro, você pode ofertar, você pode fazer propósito, campanha, amém, se você gosta de fazer, glória a Deus. Mas, amado, nada vai fazer que o favor de Deus venha sobre a sua vida, porque Ele já fez todas as coisas. O que fará que o favor de Deus te alcance, sabe o que é? Ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo. Amém? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar, pregar boas notícias, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É sobre mim que ele está falando. É sobre você. Esse glória tinha que ser glória, sabe aquele glória que, né? Igual o leão ali brabo do Gadita, rapaz, deu um medo quando eu vi aquele flyer. Amados, que o Espírito Santo está falando aqui através de Isaías, para você entender bem, ele está falando, o Espírito do Senhor está sobre Jesus, que ele foi enviado para pregar boas notícias aos quebrantados. Quantos receberam essas boas notícias? Eu recebi essas boas notícias. Quebrado, quebrantado, esbugalhado, como de que mais, descafiotado, como diz a Celi, desse jeito. E Jesus foi lá e falou, vou salvar esse desgraçado aqui que está quebrado, arrebentado. E ele me viu. A palavra do Senhor diz que não foi eu que escolhi Jesus, Ele me escolheu, para que eu voe e dê muitos frutos. Sabe para que serve o fruto? Para que tudo que eu peço ao Senhor, Ele me conceda. Está lá em João 14. Esse é o fruto. Dá outra palavra. Dá outra palavra. Porque se eu faço tudo isso, eu produzo fruto. Sabe o que é o fruto? Eu oro, repreendo a enfermidade, e ela vai embora. Tudo que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, Ele me conceda.
Eu fui alcançado pelo favor de Deus. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quantos foram alcançados por Jesus que estavam quebrantados de coração além de mim? Né? Estava triste, arrebentado, né? Desse jeito. Enviou-me também a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Não está falando de cadeias naturais, está falando de cadeias espirituais. Quantos foram oprimidos pelos demônios aqui além de mim? E a capeta lá te oprimindo? Jesus te salvou, queridos. Amém? Ele te olhou e falou: é por você, é por ele que eu vou morrer naquela cruz e vou salvá-lo também. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Qual que é a vingança do nosso Deus? Pisou na cabeça do diabo por mim e por você, me tirou da mão do diabo, vingou os santos de Deus que estavam oprimidos, os pagãos, nós que estávamos na região da sombra da morte, ninguém dava nada por nós, gentios, sem esperança. Ele disse: eu vou lá, vou salvá-los. E nos salvou. Aleluia, glória a Deus. A consolar todos que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Para a sua glória. Amém? Um dia Jesus estava curando um cego, apareceu um cego para Jesus. Falei disso aqui já, acho que foi no COD. Chegou ali, aos discípulos: para aí, Jesus, calma aí, não cura ainda. Nós queremos saber quem pecou, ele ou os pais? Tinha esse costume. Jesus falou: nem eles, nem os pais. Esse camarada aqui, ó, está cego para que se manifeste a glória de Deus na vida dele, ele veja. Amém? Que coisa difícil de entender, pastor, esse negócio aí. Mas Jesus entendeu, e ele passou esse entendimento para nós. E aquele cego foi curado. E naquele dia, a obra de Deus, a glória de Deus se manifestou na vida daquele homem que era cego. Amém? Jesus foi ungido de Deus. Amados, mas perguntando para você, como igreja, Jesus está aqui hoje fazendo a obra dele carne e osso como estava? Ele subiu ao céu? Foi assunto ao céu? Foi arrebatado por Deus, está sentado à destra de Deus, amém? Quem está aqui representando Cristo hoje? A igreja do Senhor Jesus. Amados, eu não gosto de criticar não, mas eu fico tão preocupado quando as pessoas têm tanto poder na mão, tem até canal de televisão ali pagando milhares e milhões de dólares e usam aqueles poucos minutos que tem ali pagando um dinheiro danado para degladiar-se. Seria uma boa oportunidade de falar: Jesus Cristo, o Senhor, receba-o como Senhor de sua vida. Mas isso não dá ibope, não dá. Não dá retorno. A igreja de Cristo, queridos, nós fomos salvos, resgatados por Jesus com uma única finalidade. Agora eu estou salvo, vou para o céu, glória a Deus, aleluia, né? Vou com Ele para a glória, aleluia. Agora eu estou de boa, estou de férias. Jesus pagou o preço por mim. Não, queridos, não foi bem assim. Ele pagou o preço, está tudo feito. Mas Ele te salvou por um motivo. Ele te salvou para fazer de você o que Ele fez com a samaritana. Que rios de água viva fluam do seu interior e você passe a ser uma testemunha de Jesus na terra. Uma testemunha de Cristo na terra. Quem pode fazer isso? Esse foi um dos erros também que o cristianismo implantou. Só os pastores podem curar. Só os líderes podem ressuscitar. Só eles podem expulsar demônio. É mentira. Eu digo para você, é você que pode expulsar demônio. Você pode curar. Você pode libertar os oprimidos. Você pode dar uma palavra de Deus para quem você quiser. Você é testemunha de Cristo na terra.
Deus não escolherá outro, Ele escolheu você. Por que eu estou naquele bairro? Eu sei por quê. Você está naquele bairro porque você é um luzeiro no mundo, você é luz do mundo e sal da terra. E Deus te colocou naquele lugar para que você manifeste o nome de Jesus e aquele lugar seja salvo por Ele. Sabe quando nós perdemos a oportunidade, querido? Quando, igualzinho Pedro fez, passou um monte de vezes ali na Porta Formosa e aquele aleijado, ao esmola, e Pedro tirava uma moedinha do bolso. Está aqui, querido, uma esmola, Deus te abençoe. O que ele realmente precisava não era da esmola. Ele precisava, e ele era a porta da pregação em Jerusalém. Aquele homem, aquele coxo da Porta Formosa, ele era a chave que Deus tinha colocado na Porta Formosa. Era um homem coxo, de nascença. E quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, ali em Atos 2, Pedro se tornou ministro, labareda de fogo. E se tornou um homem cheio do fogo de Deus. E ele não viu mais aquele coxo da Porta Formosa como um coxo da Porta Formosa. Quando ele viu aquele homem, ele parou. E a mesma história, aquele homem disse: me dê uma esmola. Mas a resposta de Pedro foi outra: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem? O Espírito Santo está morando dentro de você. Ele está louco para explodir daí, querido. O Espírito Santo está louco para manifestar, para que você faça alguma coisa, mas ele precisa de você. Ele precisa de mim. Ele precisa que eu decida fazer. E Pedro, ele teve uma outra visão quando o Espírito Santo se apossou dele e nunca mais largou. O Espírito Santo não visitou Pedro, voltando aqui, ele não fez uma visitação em Pedro ali no cenáculo de Atos 2, não. O Espírito Santo tomou conta de Pedro, morou dentro dele, fez dele labareda de fogo. E quando ele olhou para aquele homem na Porta Formosa, o Espírito Santo sabia que aquele homem se tornaria a oportunidade para que a igreja se expandisse em Jerusalém. E ele pegou naquele homem, na mão daquele homem, e mudou totalmente a conversa de Pedro. Ele disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te. E tomou ele pela mão, se levantou e ele foi curado. Era coxo de nascença. E a Bíblia diz que aquele homem pulou, saltou, fez um escândalo. O escândalo está na ideia de Deus. A loucura é a ideia de Deus. Se aquele homem ficasse quietinho: oh, estou curado, aleluia, o que eu faço agora? Ele ficou doidão, pular, saiu pulando ali, e o povo se aglomerou. Aí Pedro não perdeu a chance, né? Dá-lhe quantos salvos? Quantos salvos naquele dia? Alguém pode me dizer? 3.000? 13.000 almas. Amados, essa é a missão da igreja. Essa é a tua missão. Alguém enviou Pedro para orar ali 3 horas? Não, querido, Pedro estava indo, era a rotina dele. Deus usa a sua rotina. Deus usa a sua rotina de trabalho, a sua rotina de estudo, a sua rotina de faculdade, a sua rotina de cursinho, a sua rotina de onde você está. Deus usa o teu trajeto, Deus usa tudo ali para trazer pessoas, para que você não perca a oportunidade de manifestar o reino de Deus naquele lugar, na vida daquela pessoa. Amém? Na verdade, eu tinha mais coisas, mas eu vou fechar aqui. Tá bom assim? Tá tranquilo, queridos? Tá bom? Tranquilo? Vamos orar? Vamos orar? Eu gosto de uma pregação que eu ouvi, de vez em quando eu ouço, que é a pregação do John Piper. Quem conhece? E John Piper, a pregação diz que o Evangelho é uma via de angústia, e a igreja está mais pela via da celebração do que pela via da angústia.
Sabe o que é angústia, querida? Quando eu sei da mensagem, eu sei do meu propósito, eu sei do meu dever e eu não faço. Eu preciso ficar angustiado. Eu preciso, querido, reconhecer, querido, que eu sou um instrumento de Deus, ferramenta de Deus, testemunha de Deus na terra para fazer e manifestar o reino de Deus nesse tempo, na vida das pessoas, nessa geração, onde nós estivermos.